Bom dia. Bom dia. Todo mundo acordado, todo mundo bem disposto para um dia de graça, um dia de cura e um dia de libertação na graça do Senhor. Amém? Então põe a mão na sua cabeça. Oh, enche-me, Espírito. Isso. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Mão no coração. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Agora dá para dar um bom dia melhor. Bom dia. Meu nome é Alexandre. O meu é Kelly. Nós somos casados há 13, falta poucos dias para nós completarmos 14 anos de casado. Temos 3 filhos. E nós fazemos parte da comunidade católica Missão Aliança, no Gama. Para nós é uma grande alegria estarmos com vocês aqui para esse seminário de cura e libertação. Eu queria começar assim, provocando vocês a uma reflexão. Quantas vezes nós vamos para os encontros, nós vamos para o grupo de oração, nós vamos para as realidades que nós participamos pastoralmente, realidades de espiritualidade, e nós vamos com aquela intenção: eu vou para rezar para o meu filho, porque o meu filho precisa muito de oração. Eu vou para rezar para o meu marido, porque meu marido precisa criar vergonha na cara. Eu vou rezar pela minha esposa, que ela precisa deixar de ser aquela megera. Eu vou rezar para fulano, para o meu vizinho, que ele não presta. A gente vem para grupo de oração, a gente vem para seminário para rezar pelos outros. Eu quero fazer uma pergunta para você. Os outros estão aqui ou você está aqui? Fala assim: eu estou aqui. Eu preciso desse seminário. Eu preciso da cura que o Senhor quer me dar. Não é o meu filho, não é a minha esposa, não é o meu marido, não é o meu parente. Eu preciso da cura profunda que Deus quer realizar na minha vida. Agora você vai repetir sozinho. Eu vou falar a primeira vez e você vai repetir. Eu preciso da cura que Deus quer fazer na minha vida hoje. Mais uma vez. Então, uma salva de palmas para a sua decisão, porque você é quem precisa. Você é quem quer. Amém? Sabe por quê? Se somos nós que precisamos ser curados, se sou eu que preciso da cura que Deus vai realizar aqui, porque eu não estou diante e distante, não estou diante de vocês e distante daquilo que Deus quer fazer no dia de hoje. Eu também preciso de cura. Eu também preciso da ação de Deus e do Espírito Santo na minha vida, curando, libertando e lavando o meu coração. E nós precisamos dessa cura para que Deus haja principalmente, e Deus faça principalmente o processo inteiro de cura que Ele precisa realizar em nós. Porque às vezes nós queremos uma cura naquilo que nos dói pontualmente. Eu quero uma cura na realidade do relacionamento com meu esposo. Eu quero uma cura na realidade do relacionamento com minha esposa. Eu quero uma cura na realidade de um trauma que eu sofri na infância. Mas eu preciso deixar Deus fazer o processo de cura inteiro.
E talvez no processo de cura inteiro que Deus quer fazer, a raiz não esteja aí, nisso que você traz como intenção e necessidade, que o seu coração, que você sofre pensando que precisa ser curado aí. Talvez a raiz esteja em outro lugar. Talvez você, hoje, vamos colocar aqui, numa realidade de separação, de dificuldade no casamento, de uma dificuldade, de uma ferida no diálogo com o marido, do relacionamento com o marido, do relacionamento com o filho, com a filha, e traz uma ferida grande em você quanto a isso. Mas a raiz da cura não está aqui, nesse relacionamento recente. A raiz está lá na infância, quando o relacionamento com o pai, o relacionamento com a mãe não foi curado, não foi alcançado pela graça de Deus. E para esse processo acontecer, nós precisamos, primeiro, remover 3 coisas para o processo todo acontecer. 3 atitudes. A primeira atitude, eu preciso tirar o relativismo do processo de cura interior que eu preciso passar. A segunda coisa, eu preciso tirar o hedonismo do processo de cura que eu preciso passar. E a terceira coisa, eu tenho que entender o que é ser cristão dentro do processo de cura que eu preciso passar. Xande, o que é o relativismo? É aquilo que eu sofro de tentação em relativizar tudo aquilo que acontece. Ele me leva para o hedonismo, mas é próximo, é muito próximo. O relativismo é se me traz felicidade ou se vai me fazer feliz ou me deixar bem, eu quero. Eu relativo uma cura se essa cura for me fazer bem. Eu relativizo uma cura, talvez, Jesus, o Senhor cura bem aqui, ó, no canto bem esquerdinho do meu peito, bem aqui, mas no canto direito do meu coração o Senhor não mexe não, porque no canto direito tem uma ferida que dói mais do que essa do canto esquerdo. Então vamos fazer assim, Jesus, o Senhor cura onde que eu quero ser curado, e o processo não é feito inteiro, porque eu quero que Deus cure aonde eu quero, não aonde eu preciso. Repete comigo: deixar Deus curar aonde eu preciso, não aonde eu quero. Porque onde eu quero, Deus já sabe. Onde eu preciso, às vezes nem eu sei. Isso é uma realidade muito comum nesses processos de cura. Nós realmente, às vezes, nem conhecemos as raízes que nós trazemos, que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E não as conhecendo, porque pode estar numa realidade do nosso inconsciente, a gente acaba sofrendo consequências constantes por causa dessas feridas. Só que a gente consegue enxergar as consequências, mas não consegue ver as raízes. E aí, quando a gente se permite ser tocado pelo amor de Deus, a ação desse amor vem trazendo à tona as realidades mais profundas que nós trazemos. É por isso que chama-se processo de cura. Um processo, ele se dá à medida que eu vou aguentando abrir novamente aquela ferida e permitindo que Deus toque aquela ferida. Por isso chama-se processo. Não é sempre que nós estamos aptos a ser curados. Não é sempre. Existem momentos em que nós estamos mais suscetíveis à cura, né? Momentos onde a gente se abre mais à ação do Espírito Santo, onde a gente se permite ser mais tocado pelo amor de Deus. E é justamente nesses momentos onde Deus remove feridas mais profundas que nós trazemos na nossa história. E aí Ele revela para nós que tal ferida gerava tal consequência no nosso comportamento, na nossa atitude. E aí Ele começa a provocar em nós mudança de conduta, começa a provocar em nós mudança de comportamento. E isso por quê? Porque
isso está relacionado ao cristianismo. Ser cristão é justamente ser um outro Cristo. Cristo era uma pessoa que passava pelo mundo, dando amor, amando, reconstruindo pessoas. A partir do seu olhar, ele restaurava, ele chamava, e é isso que o Senhor nos chama a ser. Cristianismo, ser outro Cristo. Então, como é que eu posso ser um Cristo, sendo que eu trago feridas tão profundas em mim, que me impedem de amar o outro e me impede de ser amado? A partir desse processo de cura interior, a partir desse processo em que o Senhor vem me amando e vem me reconstruindo, eu consigo viver o cristianismo de maneira profunda, porque aí eu começo justamente a amar e a me permitir ser amado. Diferente do que é o hedonismo. O hedonismo é do homem pelo prazer. O homem quer viver do prazer e pelo prazer. E isso está enculturado na nossa cultura. Hoje, se a gente for buscar, analisar a cultura que nós vivemos nos tempos que nós vivemos hoje, nós vivemos profundamente o hedonismo. E ele entra na nossa mente, na nossa casa sorrateiramente, e a gente não percebe isso. Por quê? Porque eu tenho que ser feliz, porque eu não posso sofrer, porque eu tenho que ser sucedido, porque eu não posso ter uma desilusão, porque eu não posso ter uma tristeza. Por quê? Porque o hedonismo está enculturado dentro de mim. Só que aí o hedonismo, ele é diferente do cristianismo. O cristianismo, ele traz o quê? Você tem que carregar a sua cruz. O Cristo carregou a cruz. O Cristo não abriu mão da cruz por causa do prazer, porque ele não queria sofrer. O Cristo carregou a sua cruz, porque ele entendeu perfeitamente a missão dele. Então o cristão, aquele que decide seguir a Cristo, não pode, de maneira nenhuma, buscando o prazer, viver em busca do não sofrer. O cristão, ele entende o sofrimento como um meio de alcance a se tornar cada vez mais Cristo no mundo. Porque à medida que o cristão se afasta da personificação de Cristo, o cristão deixa de ser aquilo que ele deveria ser no mundo e passa a assumir outras imagens errôneas de um ser humano que realmente não é aquele que ele deveria ser. E aí ele entra numa conduta e numa briga constante contra a sua própria identidade. Que a identidade de um verdadeiro cristão é ser como Cristo, semelhante a Ele. Presta bem atenção. No hedonismo você busca prazer, talvez uma forma errônea de felicidade. Os cristãos modernos, em busca de prazer, fugindo do sofrimento, atrás de uma felicidade errônea, eles, quando começam a sofrer, espera aí, esse grupo de oração Vinho Novo já não está me dando mais a graça que eu preciso. Essa paróquia já não está me dando a felicidade que eu preciso. Está vindo tribulação atrás de tribulação, provação atrás de provação. Aí você passa ali na Asa Sul, tem uma casa no início da Asa Sul, ali depois do setor comercial sul, ali depois do Pátio Brasil, Dona Júlia, tira o seu sofrimento, traga um homem de volta, e não sei o que, leia o pé, mão, umbigo, costa, pelo de cabelo, cafériomancia, tudo açúcaromancia, e o seu sofrimento vai acabar. Aí você fala, opa! Ou senão você passa na porta de uma igreja e está uma pessoa bem vestida, com a gravatinha, vem para cá que aqui você não vai sofrer, vem para cá que o seu emprego está te esperando, e você deixa de pisar na área da cruz de Cristo, e vai pisar em outros lugares. E a contaminação que você consegue nesse lugar, o primeiro lugar que você leva, a contaminação que você alcança e que você é contaminado nesses lugares, é a sua família. Tem membros da nossa família, e aí eu vou contar o primeiro testemunho de vocês, meu para vocês. Começa na realidade do eu pensar que tudo tinha que ser para o meu pai, que 40 anos bebeu. Eu frequentava EAC, JC, SEGME, não sei o que, de adolescente jovem.
E todos os encontros que eu ia, Senhor, cura a bebedeira do meu pai. Senhor, cura a bebedeira do meu pai. Eu nunca deixei Deus entrar no meu coração, relativizando que o meu momento na igreja era para curar a bebedeira do meu pai, porque o sofrimento da bebedeira que meu pai trazia para dentro de casa era muito grande. E aí, como eu vi que estar dentro da igreja era para a cura do meu coração, para que eu soubesse amar meu pai nas feridas que ele tinha, eu fugi da igreja. Quando eu voltei, eu comecei a entender que Deus queria agir no meu coração, para depois agir no coração dele. Mas eu fiz muita besteira. Muita besteira. E isso foi caindo sobre a minha família. Quando você tira o pé da igreja e vai buscar em outro lugar felicidade, ou fugir do sofrimento, da provação, da tribulação, o que você vai buscar em outro lugar? Você traz duplicado para a sua família. Não é um castigo, é porque você saiu de onde você devia sair. Você tirou o seu pé de onde você devia estar, na fidelidade, esperar a graça de Deus no tempo de Deus, para poder ir buscar em outro lugar. O tempo que eu passei longe, quando eu voltei para a igreja, eu percebi que eu estava disputando com meu pai quem é que feria mais a minha família no alcoolismo. Disputando com meu pai quem feria mais e dava mais preocupação para minha mãe no alcoolismo. Aí, tentando também fazer com que o alcoolismo do meu pai acabasse, minha mãe procurou uma mãe de santo lá no Céu Azul. E aí que degringolou o trem todo. Ela tinha um marido alcoólatra. Ela passou a ter 4 filhos alcoólatras e 2 dependentes químicos. O demônio vai pedir algo em troca. Nem que ele não faça pessoalmente, mas ocultadamente ele vai buscando e vai pedindo almas em troca da tua família, por aquilo que você deixa de buscar em Deus, para pedir favor para o demônio lá fora. Aí aqui entra o tema da pregação. Cura das nossas famílias. Maria, rogai por nós. Pega a palavra de Deus, Atos capítulo 16, versículo 31. Atos 16, capítulo 31. Acharam? Vamos começar pelo 30. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, o que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe então: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Repete comigo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Palavra do Senhor. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. É essa a unção da cura e libertação para a nossa família nessa manhã. Os presos aqui eram Silas e Paulo. Silas e Paulo descobriram uma feiticeira, uma mulher que recebia favores do demônio e ganhava muito dinheiro com isso, uma escrava. Eles denunciaram a escrava. A escrava, para se vingar deles, denunciou eles ao exército romano. Eles foram presos, eram chicoteados, apanhavam. Lá pela meia-noite, Silas e Paulo se colocaram em oração. Rezaram, e os pilares, as fundações daquele lugar começou a tremer. As portas todas se abriram, os grilhões se quebraram. E, como se um milagre de Deus e ação de Deus, eles estavam livres. E, se quisessem, poderiam sair da prisão. O guarda acordou e viu que que tudo estava aberto.
com medo de ser castigado pelo exército romano, ele botou uma espada para tentar se matar. Paulo gritou: não tente contra a sua vida, nós estamos aqui. E esse homem falou isso para Paulo: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Depois que eles falaram isso, crê e será salvo tu e tua família. Versículo 33. Então, na mesma hora, na mesma noite, ele cuidou deles, lavou-lhes as chagas, imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Os presos eram Paulo e Silas. Aqueles que receberam chicoteadas eram Paulo e Silas. Mas Deus queria libertar a família do carcereiro. Você vem jurando que quem precisa de cura é o povo que ficou lá na sua casa. Mas Deus quer curar você primeiro. Depois Ele vai curar a sua família pelo seu testemunho. Amém? E é interessante porque essa conduta, a gente sempre achar que a gente está vindo buscar a cura para os nossos, não é errada. Não é errada. Por quê? Porque nós queremos o bem para aqueles que são os nossos. Então, nós saímos da nossa casa, nós nos dispomos à oração, nós nos dispomos à intercessão, buscando o melhor para os nossos. Só que quem é movido pela ação do Espírito Santo a vir para cá, sou eu, é você. Então é esse que é movido pelo Espírito Santo, que o Espírito quer reconstruir primeiramente, que o Espírito quer trabalhar inicialmente. Para quê? Para que a partir daquilo que o Espírito faz em mim e faz em você, ele alcance aqueles que estão lá. Ele alcance aqueles que estão na nossa casa. E eu tenho certeza que aqui eu encontrarei diversos testemunhos dessa relação entre o Espírito Santo, eu e a minha família. A partir da minha conduta, de mudar, a partir do meu comportamento, de buscar a Deus, de escutar a voz do Espírito e ser movido pelo Espírito, o Senhor também foi trazendo os meus. O Senhor também foi movendo o coração dos meus, porque eles enxergavam em mim essa participação ativa. Ou isso também aconteceu comigo. Eu fui vendo alguém da minha família indo à igreja, falando de Deus, respirando o Espírito Santo, agindo sobre a ação do Espírito Santo, e eu também tive esse impulso de ser movido por Ele. É uma relação que acontece entre nós e Deus e os nossos. Prestem bem atenção. Eu falei para vocês da minha história com meu pai. Esse impulso de querer fugir do sofrimento, de não querer o sofrimento, ele é natural em nós. De não querer passar pela tribulação, de dar um jeito de contornar a tribulação. Era isso que eu pensava e que eu fugia o tempo inteiro. Eu não queria trabalhar em mim, no meu interior, o que realmente estava ferido. O que realmente eu precisava. E eu entrei para a igreja, porque meus pais foram de igreja o tempo todo, então eu fiz esses movimentos todos. Aí eu comecei a perceber a tribulação e a provação que era o álcool do meu pai. E eu dentro da igreja. Me afastei, depois eu voltei, porque eu percebi que lá fora eu não conseguiria nada e não conseguiria ter paciência para lutar contra isso. No que eu voltei, veio uma conversão muito forte, uma experiência muito forte com o nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa experiência, eu conheci a Kelly. Eu já estava na igreja, a Kelly voltando. Eu conheci a Kelly. Nós namoramos 3 anos. No 3º mês de namoro, eu já falava que eu queria casar. Tadinha, ela assustada. E eu não entendia por que ela ficava assustada. Mas eu quero casar, eu sou um bom partido, menino. Você quer casar comigo? Você é boba, casar comigo é bom. Eu tenho uma barra circular laranjada. E eu querendo casar. E eu não sabia a raiz dessa angústia de não querer estar só, de querer o tempo inteiro, ou a todo custo, ter uma companhia. E rezando pela conversão do meu pai. Nós namoramos 3 anos, como eu disse para vocês.
depois de 2 anos e meio de namoro, Deus falou bem assim: agora está na hora. Eu juntei vocês dois para firmar os dois na igreja, mas agora eu não quero mais vocês juntos. Gente, vai ter momento que para o processo acontecer, nós vamos ter que abrir mão daquilo que a gente acha que é bom, começar a renunciar àquilo que a gente acha que é bom. Olha, o futebol, mas eu tenho um grupo de oração do Vinho Novo. Um final de semana em casa, não está tão ensolarado para poder pegar e ir para o clube não, porque o negócio está feio ali fora. Mas eu tenho o seminário. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas para Deus ter espaço para agir em mim onde Ele precisa. E foi quando Deus falou bem assim: Alexandre, dá cá o seu namoro. Eu quero viver um período de intimidade com você. E nós fomos para a vida religiosa, tal qual Clara e Francisco, mas não com tanta santidade igual Clara e Francisco. Nós fomos para a Toca de Assis, eu passei lá 1 ano e meio, ela passou 2 anos. Nesses 2 anos separados, vivendo a pobreza, a castidade, a obediência, toda a espiritualidade da vida religiosa, o Senhor foi preparando o nosso coração naquilo que afetivamente, emocionalmente, espiritualmente nós precisávamos ser preparados para ser devolvidos um para o outro, para a missão que Deus queria confiar em nós. No processo, Deus precisa curar emoção, feridas afetivas, violências psicológicas, físicas, emocionais, verbais que você está sofrendo, só que você só quer a cura em algum lugar, e Deus quer curar por inteiro. Quando eu voltei da Toca, e nós nos encontramos de novo, porque Deus, durante esses 2 anos separados, Ele não diminuiu o nosso sentimento um pelo outro de forma nenhuma. Quando nós voltamos da Toca, a Kelly na Toca o Senhor tinha dado a graça para ela de um ministério de cura interior. E nesse ministério de cura interior, quando ela voltou, ela falou: Xande, eu quero rezar por você. Rezando por mim, o Senhor me mostrou: olha, trouxa, não é o seu pai a maior ferida da sua vida. Foi quando Deus me deu a luz, o entendimento e a graça de ver a minha história lá do início. Não dá tempo de contar. Eu sou gêmeo, meu irmão gêmeo morreu, eu contei no grupo de oração como é que foi a situação do meu parto. Mas aos 6 anos de idade eu fui violentado sexualmente pelo um vizinho. E Deus me levou lá naquele lugar. A raiz está aqui. Dos 6 aos 8 eu tinha uma grande dúvida se eu era homem ou mulher. Deus foi falando: as raízes estão aqui. Aos 13 eu entrei no primeiro prostíbulo, destruí a minha sexualidade e a minha afetividade. A raiz está aqui. Seu pai é o fim último. Eu quero trabalhar o início, o meio e as raízes da sua vida. E quando Deus foi trabalhando tudo isso, foi refazendo tudo isso, o Senhor foi me mostrando para que Ele precisava e Ele precisa de mim na igreja. E essa realidade do Xande culminava lá naquela consequência de, aos 3 meses de namoro, ele já querer casar. A carência afetiva levava àquela consequência, aquele comportamento. Quero casar, né? A gente namorando 3 meses e ele queria casar. E em mim, a consequência já era diferente. Eu tinha repulsa ao matrimônio, porque por ver a realidade do matrimônio dos meus pais, né? Meu pai traiu a minha mãe a vida inteira e eu, sendo a filha mais velha, eu sempre via aquela realidade dentro de casa e era sempre com as secretárias, né, que trabalhavam em minha casa. Então, eu via aquela realidade e aquilo me fazia
ter repulsa ao matrimônio. Assim também achava eu, né, que era essa a realidade. Mas, na verdade, quando eu também vivi a experiência da cura na causa raiz da minha ferida, eu fui entender que não era somente aquilo e que havia algo bem mais profundo, né? Eu passei por uma experiência de cura também, onde eu descobri que eu tinha sido abusada aos 8 anos de idade, né? E foi por uma mulher. E uma das secretárias que trabalhavam na minha casa. E nessa experiência, eu não tinha lembrança disso. Isso está muito guardado no meu inconsciente, né? Eu utilizei do mecanismo de defesa, de me proteger daquela ferida, então eu joguei aquilo para o mais íntimo de mim. E nisso eu fui crescendo e as pessoas me olhavam e elas sempre relatavam a mesma coisa. Ela tem um olhar triste, ela tem um olhar triste. E era uma frase que eu ouvia muito, ela tem um olhar triste. E isso ficou martelando durante muito tempo em mim, né? Ela tem um olhar triste, ela tem um olhar triste, e eu não sabia por quê. E quando eu vivi a experiência da cura, de tomar a consciência desse abuso que eu havia vivido, eu entendi por que eu tinha um olhar triste. E a primeira coisa que o Senhor reconstruiu em mim foi justamente isso, o olhar. Porque até a frase, ela tinha ferido, ela tinha me ferido. Porque ficar escutando, ela tem um olhar triste, primeiro, você começa a assumir isso como verdade. Pode até não ser verdade, mas alguém está dizendo para você, você assume como verdade. E aí, você passa a acreditar nisso. Você assume isso para você. E você acreditando nisso, você até se comporta dessa maneira. Sempre com aquele olhar de coitadinho, de pobrezinho. Olha para mim, mendigando amor, mendigando atenção, mendigando carinho. Então, quando o Senhor me reconstruiu na minha sexualidade, me dando a consciência desse abuso, o Senhor não trabalhou somente essa realidade. E Ele não trabalha somente essa realidade. Um abuso, quem já sofreu, sabe que gera uma sexualidade desregrada, gera confusões sexuais. Então, o que o Senhor precisa ir trabalhando? Tudo. O Senhor precisa ir mostrando verdades que a gente não tinha antes. O Senhor precisa ir mostrando você que você precisa ter uma vida casta. Que você precisa viver a castidade para ter um controle sobre sua sexualidade, mesmo casado. Você precisa viver uma castidade para ter controle sobre a sexualidade. Por isso que a gente vive o método que a igreja nos pede, o método Bilis. Porque a gente entende perfeitamente que a nossa sexualidade, ela vai sofrendo esse reconstruir a partir também desse método, né? Então você vai entendendo que Deus, Ele não trabalha só naquela raiz, mas Ele trabalha também em todos os galhos que daquela raiz foram crescendo e foram gerando outros problemas, outras feridas em nós. Para vocês acordarem, vamos fazer um exercício. Quem tem anotação vai anotar, e quem tem anotação vai partilhar também. Você vai anotar e vai partilhar. Nesse primeiro minuto que eu vou dar para você, você vai anotar quais são as feridas que a partir dessa pregação, a partir de sexta-feira, eu estou identificando em mim. No primeiro minuto você vai anotar. Quando eu falar bem assim, passou o primeiro minuto, você vai parar de anotar, você vai escolher uma pessoa aí do seu lado, e se você tiver coragem, e eu creio que o Senhor vai derramar esse dom para você enquanto você anota, você vai partilhar com ela. Por que, Xande, eu preciso passar por essa vergonha? Não, você não vai passar por essa vergonha. O que Deus está querendo te dar é que, a partir do jogar para fora, você abre esse espaço para ser visitado por Deus daqui a pouquinho na oração. Amém? Pode começar.
Tá vendo como passa rápido? Já deu 1 minuto. Eu vou dar mais 1 minuto e meio para você partilhar com a pessoa do seu lado. Não tenha medo. Se abra. Eita, se só um falou, vai ser só um esse mesmo. Amém? Olha para mim agora. Volta aqui para mim. Volta para mim. Volta para mim. Olha só. Olha para mim. Amém? Ser cristão é isso. Jesus disse: renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. No processo, talvez você não deixe de ter outras pessoas te ferindo. Ou às vezes acaba o processo, estou pronto, Xande. Não, você só vai estar pronto no céu. Você vai continuar eternamente, até chegar ao céu, até morrer, precisando de cura. Você vai precisar de cura sempre, porque é a partir da cura, Deus vai amadurecendo o seu coração. Mas o tempo da cura, às vezes vai precisar de um pouquinho de sofrimento. Aquela hóstia que se levanta na Santa Missa, para ela deixar de ser trigo e se tornar hóstia, ela precisa ser pisada, amassada, triturada, vai ao forno e depois ela vira uma oblata para a Santa Missa, para ser oferecida na Santa Missa. Paulo, para alcançar aquele carcereiro romano, hedonista, politeísta, ele precisou ser flagelado antes. Talvez tenha alguém na sua casa encarcerado, dentro de correntes, te flagelando todo dia com a língua, te flagelando todo dia com piadas. E para você chegar até ele, você precisa suportar esse flagelo. Mas Deus vai lhe dar a graça de ver ele reconhecendo: o que eu tenho que fazer, fulano? Qual é o seu nome? Fala o seu nome alto para mim. O que eu tenho que fazer, Sara, para conhecer esse Senhor que você serve? Crê no Senhor e será salvo tu e a tua família. E aí entra, por que eu trouxe essa imagem de Nossa Senhora para cá para o meio? A segunda parte do tema é: Maria roga por nós. Em Canaã, os servos que encheram as talhas de água que se transformaram em vinho não sabiam que ia ter milagre.
Os convidados não sabiam que ia ter milagre. O mestre de sala não sabia que ia ter milagre. Os noivos não sabiam que ia ter milagre. Mas o milagre aconteceu. Porque ela olhou a necessidade de um milagre urgente para aquela família. Ela veio para aqui por meio, porque desde sexta-feira ela está olhando para o milagre que precisa acontecer na sua vida, na sua casa. Ela é a mãe do vinho novo e vai trazer vinho novo para dentro da sua casa. Mas se você não quiser esse vinho novo, se você não quiser esperar esse vinho fermentar no sofrimento, na provação, você talvez não vai fazer igual o mestre de sala. O melhor vinho eu provei agora. Tem que esperar no tempo de Deus, no sofrimento que Deus permitir, mas a graça te espera lá na frente. A graça de uma família restaurada é o fim. A provação, a tentação que você está passando agora é o meio, mas a graça de uma família restaurada é o fim. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas para Deus, porque a graça vai acontecer. Eu quero chamar os servos para orarem comigo. E eu quero pedir para que você fique de pé. Levanta a sua mão direita. Senhor Jesus, pelas suas santas chagas, pelas suas santas chagas, pelo seu sangue derramado na cruz, pelo seu sangue derramado na cruz, pela intercessão da bem-aventurada e Virgem Maria, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, eu renuncio a Satanás, pai do pecado, autor do pecado, pai de toda cilada, pai da mentira, pai da enganação, pai da cilada, eu renuncio a toda dispersão, eu renuncio a toda falsa enfermidade, eu renuncio toda escravidão emocional, eu renuncio toda dependência emocional, e eu peço, eu dou livre arbítrio, eu dou livre acesso a Nossa Senhora, tal qual ela fez em Canaã, que ela ande em todos os espaços da minha história, acompanhado por Ti, Jesus, aspergindo sangue na minha história, curando, libertando, me dando ciência daquilo que eu não lembro, daquilo que me aconteceu, desde a minha concepção, desde o relacionamento íntimo dos meus pais, a minha gestação, o meu parto, primeira e segunda infância, minha adolescência, juventude e os dias de hoje. Eu te peço, Jesus, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, Mãe do vinho novo, asperge seu preciosíssimo sangue, lava minha vida, lava minha história, me dando a cura, a cura interior, a libertação que eu preciso, para que os meus processos sejam inteiramente livres, inteiramente libertos, pela ação
pela ação do preciosíssimo sangue de Jesus do preciosíssimo sangue de Jesus e o derramamento do seu Espírito Santo. e o derramamento do seu Espírito Santo. Fala comigo assim: Jesus, Jesus, eu abro as portas eu abro as portas do meu coração do meu coração e eu te dou. e eu te dou. Eu, fala o seu nome. Eu, fala o seu nome. Kelly, Eu, fala o seu nome. Kelly, Livremente, conscientemente, te dou livre acesso. te dou livre Aonde eu acesso. preciso de cura, Onde eu preciso de libertação. onde eu preciso de Nesta libertação. manhã, Nesta começa o processo. meus processos. Continua o processo Continua de o libertação que eu processo preciso. de libertação que Eu te preciso. dou livre acesso, Eu Jesus. te dou livre Eu acesso. te dou livre Jesus. acesso, Jesus. Eu te dou livre acesso. Jesus. Cantemos isso. Eu abro as Eu portas do abro meu as coração. portas do meu coração. Te dou. livre acesso, Senhor. Canta, eu abro. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. livre acesso. As mulheres, eu abro as portas. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Te dou livre acesso. Na minoria, mas com força, os homens. Teu braço Realizas prodígios. realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão. me ergues do chão. Ouça, pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte realizas prodígios. realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Estende a sua mão assim para frente e vá pedindo o Espírito Santo com suas palavras. Sem medo, sem medo, sem medo. Vá orando, vá orando, vá orando, vá orando. Eu peço que os servos já comecem a orar em línguas. Vá orando. Se você ora em línguas, vai também orando. Vá deixando que o Espírito Santo vá dando o banho. Vá deixando que o Senhor banhe com o seu preciosíssimo sangue. Vem, Senhor Jesus, lava. Lava profundamente todas as áreas do meu coração, da minha vida, da minha história. Lava a concepção do meu pai e da minha mãe. Se houve violência, Jesus, eu peço que o Senhor lave esse momento no coração da minha mãe. Se a minha mãe não queria o ato conjugal, eu peço que o Senhor lave, Senhor Jesus. Ora, 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 ora. É momento de você se abrir. É momento de você deixar. Se você não ora em línguas, vá falando para o Senhor as feridas que você escreveu, as feridas que você partilhou. Vá falando: olha, Jesus, para minha história. Ora, ora. Abre o coração. Dilata o coração na oração. Pessoas que não se sentem queridas, desejada pelos pais. O Senhor visita a concepção, nascimento. O Senhor liberta
pessoas que trazem um sentimento de culpa muito forte, muito enraizado. Você acredita que você gerou o mal, que você seduziu, que você provocou o mal, mas a ação de Deus está te mostrando agora, o Espírito Santo está atuando na sua mente e está te mostrando que não, que você foi uma vítima. Só que você se via culpada nesse processo. E se vendo culpada, essa culpa foi te enraizando em inúmeros outros problemas na sua afetividade. Na dependência afetiva, em querer sempre sentir-se sempre necessitado do olhar e de ser visto pelo outro. Vá orando, vá orando. Não para de orar não, não para de orar não. Vá se dilatando. Vá deixando Deus ter acesso ao processo. Da mente de um homem, um abuso sexual. Você foi tocado, você foi molestado, você foi incitado sexualmente quando criança. E o Senhor está trazendo isso à luz do Espírito Santo para Ele ir trabalhando a sua sexualidade. Você tem uma dependência sexual muito grande. Você sempre foi se perguntando por que você agia dessa maneira. E agora a graça de Deus está te mostrando onde estava a raiz disso. Deixa Deus trabalhar a tua sexualidade e te libertando. Deixa Ele te mostrando. Ele quer te mostrar todos os detalhes para te libertar por completo. O Senhor toca várias mulheres que sofreram vários tipos de violência. Violência verbal do marido. Eu confirmo. Seu marido dizendo que você não presta, que você não faz nada. Violência verbal de pai, palavrões que o pai falou. Uma mulher que por várias vezes se sentiu violentada pelo marido. Por várias vezes ele te levou a relações em que você não queria, você dizia não querer e você foi obrigada a ter. Isso feriu profundamente a sua dignidade de mulher, feriu você numa raiz muito profunda, onde Deus quer trabalhar, onde Deus está te dando essa consciência de deixar Ele trabalhar, fazer dessa ferida uma chaga, uma lembrança por onde Deus passou. O Senhor visita pessoas que passaram por momentos de frustração, concurso que não passou, um curso de faculdade que você queria fazer, de universidade que você queria fazer e não conseguiu nota. Isso virou uma ferida, uma inferiorização diante de outras pessoas. O Senhor visita tudo isso, reconstitui o seu valor. Vai orando, vai orando, vai orando. Não para de orar não. O Senhor me diz que Ele cura uma mulher que está com um problema muito sério na coluna. Você já foi diagnosticada com um problema bem sério na sua coluna. E o Senhor me diz que Ele te cura por intercessão de Padre Pio. O Senhor ouviu os seus pedidos. Padre Pio escutou os teus pedidos. E o Senhor te cura nessa manhã por intercessão de São Padre Pio. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte realizas prodígios. pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. mais uma vez, pois com teu braço forte, pois com teu realizas prodígios. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, para acabar, me ergues do chão. Me ergues do chão. O Betão
vai estender a imagem de Nossa Senhora. E com sua mão em concha assim, Virgem Maria, nesta manhã, eu coloco aos seus pés, todas as graças que eu vou receber, que eu já recebi nesse seminário de cura interior. Te peço também, Virgem Maria, a senhora que tem a autoridade espiritual de esmagar a cabeça de Satanás. Esmaga todo espírito maligno, toda contaminação, toda cilada, todo dardo inflamado, todo veneno de Satanás sobre a minha família, sobre a minha vida e sobre a vossa guarda e proteção, Virgem Maria. Eu coloco, eu confio o meu coração e toda a minha família. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-me Jesus. Bendito é o fruto do teu ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Uma salva de palmas para a Virgem Maria. Eu quero só fazer um pedido. Me dá um celular novo que o meu acabou de desbagaçar ali no chão. Brincadeira. Eu quero só fazer um pedido para vocês. No grupo de oração eu estive aqui, eu vou fazer esse pedido de novo. Rezem por nós, Comunidade Católica Missão Aliança. Estamos aqui não só eu e a Kelly, mas está lá na ponta Marlene, discípula da comunidade, Júlio César, discípulo da comunidade, e o Roberto Betão, futuro vocacionado da comunidade. Rezem pela nossa obra, rezem pela nossa missão. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é, eu não sei, já passou o bingo aqui? Já passou? Já? Ah, então tá bom. Já que passou o bingo, vocês não precisam comprar mais cartela de R$15, não. Vocês podem nos ajudar. O povo da igreja, quando quer fazer alguma coisa para Deus, tem que fazer rifa ou bingo, gente, senão não vai. No dia 16 de novembro, nós vamos fazer um encontro no Gama, chamado Encontro de Fogo. Vai vir a comunidade católica Colo de Deus e nossa comunidade Missão Aliança. E vai vir o Guto, um missionário do Nordeste, para o encontro que começa às 10 horas e vai até às 8, 9 horas da noite. Muita graça, muita pregação, muito louvor, adoração, enfim, um dia de graça. E nós vamos fazer um encontro aberto, 0800. Mas você precisa entrar no site e baixar o seu ingresso. A partir do dia 10 de novembro nós vamos abrir outro lote, nós já foi os 1000 ingressos que estavam disponíveis. 10 de novembro nós abrimos outro lote. Você vai entrar no Google, Encontro de Fogo 2019, já vai lhe dar o link. Mas para custear esse encontro, porque o rapaz do som não aceita Ave Maria de volta, o pessoal da companhia aérea não aceita Ave Maria de volta para trazer os pregadores e o ministério de música para cá. O pessoal da segurança, palco, iluminação não aceita Ave Maria. Eles querem dinheiro. E nós estamos aqui estendendo a mão para vocês. Essa rifa é R$2 para nos ajudar a custear o Encontro de Fogo. Ajude essa obra, ajude esse carisma. Nós viemos aqui em nome de um carisma, em nome de uma obra, pregar para vocês. Da última vez eu trouxe poucos
carnês não deu para quem quis nos ajudar. Eu acho que hoje a gente consegue atender aqueles que de boa vontade quiserem nos ajudar. R$2. Qual é o prêmio, Xande? O prêmio é R$4.000 e uma imagem de São Miguel Arcanjo, que vai ser sorteado no dia do encontro. Se eu não estiver no encontro, Xande, se o seu bilhete for sorteado, nós vamos entrar em contato com você para te entregar o prêmio, tirar umas fotinhas e tudo mais. Mas de antemão, eu agradeço muito, muito, muito o convite de vocês. Agradeço muito a abertura do coração de vocês, a disponibilidade de passar um dia deixando Deus trabalhar o coração de vocês para a cura interior. Mas eu agradeço mais ainda se vocês nos ajudarem comprando essa refinha. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente. A Virgem Maria, mãe do vinho novo, vai levar vinho novo para casa de todos vocês. Deus abençoe. Fique com Deus, viu? Palmas para nosso Senhor Jesus Cristo.